cada vez mais perto de começar a ter corte de juros no Brasil, corte da taxa Selic, e eu resolvi gravar esse vídeo para te explicar uma linha do tempo, uma linha de raciocínio, para você entender por que que a gente tem essa visão. Talvez o corte já comece agora, entre agosto e setembro. Isso não é impactante só para quem investe no mercado financeiro, é impactante para todo o brasileiro. E assim, eu sei que esse assunto de economia, muitas vezes ele é muito técnico, é difícil de compreender. Então eu quero trazer aqui uma leitura bem didática para te explicar por que que a gente tem essa visão de que esse corte logo deve começar. Tá? Saiu agora, pela manhã, resultado da taxa de inflação, nosso IPCA do mês de maio. Veio baixo, 0,23%, a expectativa já era baixa, estava ali talvez perto de 0,3, 0,4. E se a gente pegar um intervalo de 12 meses, a inflação do Brasil hoje está em 3,95%, pegando o intervalo que começa em junho do ano passado vai até maio desse ano, 12 meses. A meta do governo é entregar a inflação, a meta do Banco Central, em 3,25% ao ano, com um intervalo de tolerância de 1,5% para mais ou para menos. Então, 3,25%, tolerante aí em 1,5%, então ele poderia chegar a 4,75% em 12 meses. Nessa leitura, como eu falei que a gente está agora em 3,95%, está dentro. Isso é uma leitura muito positiva e talvez até possibilite que a gente já tenha um corte na taxa de juros daqui para frente. Qual que é o ponto? No último ano, a gente teve 3 meses de deflação, inflação negativa, julho, agosto e setembro, e na janela de 12 meses, hoje esses meses ainda estão dentro. Conforme o tempo vai passando, você sempre pega o mês atual e tira no último ano esse mês da janela de 12 meses. Então, provavelmente, daqui para frente, conforme você tire julho, agosto e setembro da leitura, a inflação em 12 meses deve dar uma subidinha. Fora isso, existe um outro ponto que o Banco Central acompanha para poder cortar a taxa de juros, que não é um indicador específico, mas ele tem que ter credibilidade, tem que ter confiança de que ele vai poder cortar a taxa de juros e que a inflação ela não vai perder o controle, não vai disparar, que seria muito ruim ele ter que cortar juros e depois voltar a subir. O interessante é que ele consiga entrar num ciclo de corte, porque o mais importante, o ativo mais importante para o Banco Central é ter credibilidade perante o cenário internacional. E um Banco Central que não tem credibilidade, os discursos deles eles não são aceitos, ninguém acredita que ele vai cumprir. Isso é muito ruim perante o mundo inteiro, é mais difícil de você atrair recursos para o teu país, tua moeda perde força, etc. Então, o corte de juros em si, ele passa a ser muito mais uma consequência de atos bem feitos do que uma causa. E até alguns meses atrás teve um discurso do presidente de que tinha que cortar a taxa de juros porque isso é muito ruim, a economia como se ela ia se equilibrar, se você não corta juros as pessoas não vão ter acesso ao crédito, etc. E não foi o que aconteceu, porque hoje a gente tem uma leitura de que o Banco Central ele é independente, isso veio dos últimos anos, é uma conquista para a nossa economia super importante, e o Banco Central ele tem uma única meta, uma única não, mas uma principal meta que é entregar a inflação dentro daquele intervalo que eu comentei, 3,25%, 1,5% para cima ou para baixo. Hoje o Brasil ele funciona através de um regime que chama regime de metas de inflação, ou seja, ele não tem meta de Selic, não tem meta de câmbio, ele tem meta de inflação. O restante ele acaba sendo uma consequência. E ele tem um compromisso de buscar ali o 3,25% ou pelo menos ficar dentro do intervalo. Então, como eu falei, não vai ser feito na caneta, não vai ser feito na força, vai ser uma consequência de atos bem feitos anteriormente para poder chegar nesse momento de corte de taxa de juros. Né? Primeiro ponto, essa alta de juros como um todo, ela acaba dando uma freada na economia, faz com que os preços voltem ao eixo mais natural, sai daquela alta muito forte que a gente percebe quando a gente vai no mercado, vai fazer nossos gastos gerais. Esse é um ponto importante. E agora o segundo ponto é a questão do arcabouço fiscal, que é a gente poder ter credibilidade, quando eu falo a gente, talvez até o mercado internacional, o mercado interno também, de que os gastos do governo eles não vão sair de controle nos próximos anos. Né? E aí um número super importante que eu estava ouvindo esses dias, essa regra atual do arcabouço que foi aprovada, que passou ali pela Câmara, tá para realmente entrar em vigor, ela limita o crescimento dos gastos do governo em 2,5 pontos, 2,5% ao ano, dependendo do crescimento da receita do governo, mas o limite é 2,5%. E assim, é ruim, sendo bem sincero, a regra não é boa, mas nos últimos governos do PT que a gente teve, a alta de juros ela veio ali em média cerca de 6% ao ano. Então, se a gente compara com o que a gente já viveu, é um número muito bom.
que traz ali uma credibilidade de que a gente não vai perder esse controle em relação aos gastos e à despesa. E é igual aos nossos gastos de casa. Se eu estou aumentando meus gastos num patamar de 6%, 7% ao mês, e minha receita, meu salário não está subindo nesse ritmo, é óbvio que isso vai dar problema. Só que o governo ele tem uma duração ali de 4 anos, então muitas vezes a visão dele não é tão de longo prazo, que acaba sendo um outro problema, não vou entrar no detalhe. Então assim, o que eu quis trazer aqui é mais uma leitura para explicar para você toda essa sequência de fatos que a gente vem vendo. Nos últimos meses a inflação já veio caindo do mês a mês até que a gente entre agora no patamar dentro da janela da meta. E nas próximas reuniões, conforme o governo, o Banco Central continue observando uma inflação dentro do controle, dentro do que está mais próximo ali da janela esperada no mês, ele deve começar a cortar juros mais para frente. A gente percebe que a demanda já tem freado, vários dos itens que compõem a cesta de inflação já tem freado, então, por exemplo, automóvel já está caindo, commodity já cai, a cesta de inflação ela é derivada ali de, se não me engano, 9, 10 itens que eles fazem cotações mensais, e aí você chega nesse número agora. Então, eu quis trazer essa linha do tempo, mas para que você entenda por que não foi cortado os juros, por que a gente tem essa leitura que vai ser cortado os juros daqui para frente, e a hora que começa a cortar juros, é a hora que o nosso país está começando a acelerar. Porque aí os juros mais baixos é um cenário onde a gente começa a incentivar o consumo. Lógico, 13,75, que é o nosso Selic atual, cai 0,25, vai para 13,50, ainda é alto. Mas conforme ele vai ficando mais baixo, o nosso país tem incentivo para que as pessoas comecem a tomar crédito, as pessoas comecem a financiar automóvel, financiar imóvel, as empresas comecem a financiar maquinário, comecem a contratar, comecem a expandir. E aí, como um todo, a economia vai girando, esse é o melhor momento para o país. Mas por que a gente não vive sempre nesse ciclo, então, se a gente já tem esse conhecimento? Porque a hora que você está muito acelerado, os preços vão subindo, você perde o controle e a inflação fica aí. E aí esse descontrole também não é ruim. Então esse equilíbrio de inflação, crescimento, Selic, é o que o governo sempre tenta encontrar. E agora, por questão de uma credibilidade, de um trabalho que vem sendo bem feito, nosso país foi um dos primeiros a começar a subir juros, eu acredito que está muito perto de que esse momento possa chegar e logo a gente começa a cortar juros no Brasil.